Uma das coisas que contribui bastante para a organização e o bom andamento de uma festa de casamento é uma boa organização dos porteiros. Se as pessoas que estão a controlar os convidados na porta falharem, é bem provável que a festa de casamento torne-se um caos, porque todo mundo que vai entrar talvez não foi convidado, talvez faça confusão, talvez crie desorganização e assim vai. Então, numa festa de casamento, o papel dos porteiros é realmente fundamental. Quando eles trabalham bem, apesar de ser uma designação desafiadora, todo o evento corre bem. Lá no passado, queridos irmãos, houve alguém que ele teve uma designação parecida. Nós estamos a falar de Finéias. Finéias era um servo de Jeová que vivia no tempo de Moisés. E o livro de 1 Crônicas, capítulo 9, conta alguns detalhes sobre a designação desafiadora que ele recebeu e também o que podemos aprender do excelente exemplo de lealdade dele. Então, nesse discurso, nós vamos falar quais eram algumas tarefas que Finéias deveria ter ou exercer, como ele cumpriu com essas tarefas e o que nós podemos aprender do exemplo dele. Por favor, para vermos quem era Finéias, eu vou pedir aos queridos irmãos para abrirem as vossas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo número 9, versículos número 17 ao 20. Esse texto diz o seguinte: Os porteiros eram Salum, Acube, Talmon e Aimã. Salum, irmão deles, era o cabeça, e até aquele tempo servia no portão do rei, a leste. Eles eram os porteiros do acampamento dos levitas. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e os seus irmãos na mesma casa paterna. Os coraitas eram responsáveis pelo serviço de guardar as portas da tenda, e seus antepassados tinham sido responsáveis pelo serviço de vigia da entrada do acampamento de Jeová. Agora notem a parte A do versículo número 20. No passado, Finéias, filho de Eleazar, tinha sido o líder deles. Bom, conforme nós acabamos de ver, principalmente no versículo número 20, Finéias tinha uma grande responsabilidade. Ela tinha uma designação desafiadora, que era ser o líder ou chefe dos porteiros. E que tipo de trabalho que esses porteiros exerciam para fazer com que aquela tarefa fosse desafiadora? Lembra, por exemplo, o que falamos no início do nosso discurso sobre os porteiros garantirem a segurança da festa de casamento? Então Finéias tinha de garantir a segurança também da casa de Jeová, do templo. Então abra sua Bíblia, por favor, nos versículos 26 ao 27 para vermos isso. Havia 4 porteiros principais no cargo de confiança. Eles eram levitas e estavam encarregados das salas e dos tesouros da casa do verdadeiro Deus. Passavam a noite nos seus postos, ao redor da casa do verdadeiro Deus, pois tinham a responsabilidade de a vigiar, estavam encarregados da chave e abriam a casa todas as manhãs. Conseguiram notar porque era um cargo que realmente exercia confiança? É interessante, queridos irmãos, que esses 2 versículos que lemos mostraram as várias tarefas que os porteiros deveriam fazer sob o comando de Finéias. Primeiro, os versículos mostraram que eles deviam guardar a sala ou o refeitório do templo e os tesouros do templo. Com certeza, a casa de Jeová tinha vários tesouros valiosos, e era necessário que pessoas de confiança controlassem e protegessem aqueles tesouros. Mas ainda assim, Finéias tinha também a tarefa de escolher homens capazes de não querer roubar o tesouro, aproveitando-se do trabalho que eles estavam a fazer. Outra coisa muito importante que o versículo mostrou é que eles passavam a noite nos seus postos.
Nós podemos fazer um quadro mental sobre a liderança de Finéias a orientá-los, porque eles também tinham de vigiar os templos e também ficar com a chave para abri-lo todas as manhãs. Talvez Finéias, preocupado, a perguntar: olha, amanhã será dia de quem abrir o templo? Olha, por favor, fique atento, faça a abertura na hora. Olha, você, por favor, controle bem os tesouros da casa de Jeová. E aqui você, por favor, presta atenção àquelas pessoas que vêm com um espírito mau, com o objetivo de furtar as coisas valiosas do templo. Vamos fazer bem o nosso trabalho, vamos colocar aqui a proteção que a casa de Jeová merece. Com certeza, liderar um time com essa natureza e com esse volume de trabalho não era fácil. Era uma designação desafiadora. Mas agora, será que Jeová Deus ajudou Finéias a cumprir bem essa designação? Com certeza que sim, porque a parte final do versículo número 27 diz o seguinte. Ou seja, a parte final do versículo número 20 diz o seguinte. E Jeová estava com ele. Ele quem? Finéias, o chefe dos guardas. Então, se Jeová estava com ele, com certeza que ele conseguiu cumprir bem a sua designação. Ele saiu-se muito bem naquela designação. Mas por que Finéias conseguiu sair-se tão bem numa designação tão desafiadora? Porque ele demonstrou pelo menos 4 qualidades fundamentais. Primeiro, a coragem. Segundo, a perspicácia. Terceiro, a confiança em Deus. E quarto, o zelo pela casa de Jeová. Essas 4 qualidades ajudaram-no a sair-se bem naquela designação tão desafiadora. Mas agora, que lição podemos tirar desse exemplo bíblico? Será que nós podemos aprender alguma coisa com esse relato da vida de Finéias? Com certeza que sim. A pergunta é, queridos irmãos, será que alguma vez já recebeu uma designação que achou que seria incapaz de conseguir cumpri-la? Talvez, por exemplo, um ancião incentivou você a trabalhar pelo menos um mês como pioneiro auxiliar. Será que você sentiu que não poderia conseguir cumprir essa tarefa por talvez achar que tem incapacidade para tal? Ou talvez já surgiu ideias na cabeça de si de servir onde há mais necessidade? Será que recuou? Achou que era uma designação tão pesada que você não poderia aguentar? Será que começou a ter dúvidas? Se você está a passar ou já passou por isso, por favor, queridos irmãos, como Finéias, ore a Jeová pedindo coragem, perspicácia, confiança e zelo. Se você fizer isso e também pedir a ajuda de um cristão maduro, você vai ver que, independentemente das designações serem desafiadoras, com a ajuda de Jeová você vai conseguir cumpri-las bem. Então você só precisa continuar a confiar plenamente em Jeová. Você precisa aceitar que Jeová é capaz de nos fazer o que Ele quer fazer, o que Ele deseja fazer. Jeová é capaz de nos ajudar a realizar coisas que estão além dos nossos pensamentos, além da nossa compreensão. Portanto, se por acaso aparecer em sua vida cristã uma atividade, uma designação que você acha desafiadora, lembre-se do exemplo de Finéias. Pense profundamente no caso, ore a Jeová e peça a ajuda dele, porque pode ter a certeza que Jeová vai ajudar-te a cumprir qualquer designação desafiadora.